A Polônia é o país que deixou de ser um Estado comunista, um dos mais pobres da Europa, no final da década de 1980, para ter uma das melhores taxas de crescimento da União Europeia e o mercado de ações com o melhor desempenho do mundo no ano passado. Como conseguiu isso em pouco mais de 30 anos? Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu e as fronteiras entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental foram abertas para a unificação. Isso também marcou o início da transição para os países que faziam parte da chamada Cortina de Ferro, dominados pela antiga União Soviética, para alcançarem sua independência. Entre eles estava a Polônia, que, juntamente com a Ucrânia, é um dos maiores países da antiga União Soviética a alcançar gradualmente sua independência após a queda do muro em 1989. Mas temos uma compreensão clara de como a Polônia conseguiu passar de um dos países mais pobres da Europa na década de 1980 para ser, hoje, uma das forças motrizes do crescimento econômico de todo o continente? Será que a terapia de choque aplicada por Milei na Argentina teve um antecessor no leste europeu? Bem, possivelmente sim, e o nome do arquiteto desse plano não é tão famoso quanto o do presidente dos atuais campeões da Copa do Mundo, é o pouco conhecido Leszek Balcerowicz. Para a Polônia, a transição para a democracia e a abertura ao capitalismo não foram fáceis. No início de 1989, os supermercados de Varsóvia estavam com as prateleiras vazias, a inflação havia ultrapassado 90% e a população tinha que esperar em filas por horas para comprar produtos básicos para se alimentar ou abastecer seus veículos. Muitos desses bens de consumo diários estavam restritos, o país estava falido e a população sentia um descontentamento generalizado. A renda per capita média anual, ou PIB per capita, dos poloneses era de apenas $1.700, apenas um décimo da de seus vizinhos da Alemanha Ocidental, que tinham uma renda de cerca de $16.000 por ano, e ainda bastante distante da dos espanhóis, que tinham um PIB per capita de $9.000 por ano naquela época. Estamos falando, é claro, do final da década de 1980. A história mudou substancialmente em pouco mais de 30 anos, e a Polônia atingiu recentemente uma renda per capita média próxima à metade da Alemanha, e cada vez mais próxima à da Espanha, com um PIB per capita superior a $23.000. O crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, desde 1990 foi superior a 1.100%, o segundo melhor da Europa, superado apenas pela Lituânia. Hoje, a Polônia é considerada uma das forças motrizes de toda a Europa, alcançando um crescimento anual de mais de 3% nos últimos anos. Mas como a Polônia conseguiu essa transição em tão pouco tempo? A história é muito interessante, pois, para muitos, a estratégia usada na Polônia para emergir do comunismo e alcançar o que é considerado um milagre econômico guarda fortes semelhanças com o plano de Milei implementado na Argentina. A transformação polonesa começou com um dos eventos mais importantes da história recente do país. Mesmo antes da queda do Muro de Berlim, os chamados Acordos da Mesa Redonda foram assinados em 4 de abril de 1989. A Polônia obteve o reconhecimento legal do Sindicato Solidariedade, uma das forças políticas mais opostas ao comunismo, e foi instaurado um processo de transição democrática com eleições parlamentares e presidenciais. Em 24 de agosto de 1989, foi eleito o primeiro governo não comunista desde 1948, com Tadeusz Mazowiecki como presidente. Para alguns analistas, o fracasso da economia polonesa no passado não se deveu apenas à ocupação russa desde a Segunda Guerra Mundial e ao modelo comunista que prevaleceu de 1945 a 1989. Nos séculos XV e XVI, a Polônia era governada por uma elite que detinha monopólios na produção de alimentos e concentrava poder político, resultando em uma sociedade extremamente desigual e incapaz de alcançar o desenvolvimento do comércio e dos negócios incipientes que seus vizinhos europeus haviam alcançado. É claro que, após a guerra sob ocupação russa, o desenvolvimento econômico foi outro fracasso, pois entre 1950 e 1989, o crescimento médio anual foi próximo a 2%, insuficiente para o desenvolvimento do país. Assim, em 1989, a Polônia iniciou sua transição em significativa desvantagem em comparação com seus vizinhos europeus. Mas, apesar do fracasso comunista, alguns elementos contribuíram para a transformação subsequente, especialmente a educação.
Na década de 1980, mesmo sob ocupação russa, 70% dos jovens poloneses frequentavam a escola, em comparação com apenas 5% antes da guerra. Além disso, quase 15% da população tinha acesso à universidade no final da década de 1980. Embora a renda per capita estivesse entre as mais baixas da Europa, era uma sociedade altamente igualitária, com acesso à saúde e um alto nível de participação feminina no setor produtivo. Essa sociedade altamente educada apoiou amplamente a mudança em direção à democracia e à economia de livre mercado em que a Polônia se transformou a partir de 1989. Mas nos primeiros anos da transição, as coisas não correram bem, pois a Polônia sofreu inicialmente uma crise tremenda com hiperinflação, declínio da indústria, escassez de suprimentos e déficits nas contas públicas. Foi Leszek Balcerowicz, ministro das Finanças do primeiro presidente democraticamente eleito, Tadeusz Mazowiecki, quem elaborou seu plano, conhecido como o Plano Balcerowicz ou terapia de choque. Entre as primeiras medidas do plano estavam a liberação dos preços dos produtos de consumo e a busca pelo equilíbrio do orçamento do governo para controlar a hiperinflação. Mas o ambicioso plano inicialmente não obteve resultados positivos, visto que a economia encolheu 18% entre 1990 e 1991, com o desemprego subindo para mais de 12% e os salários dos trabalhadores em declínio. Devido à inflação que chegou a 500% no início da década de 1990, as taxas de juros tiveram que ser aumentadas e os impostos sobre a maioria das transações, aumentados. O governo estabeleceu uma meta de rigorosa disciplina fiscal e monetária para reduzir o déficit público e a dívida exorbitante. Mas os monopólios foram gradualmente eliminados e empresas verdadeiramente produtivas puderam surgir, além de abrir a economia para o mundo. Outras medidas incluíram a desregulamentação de setores-chave e a liberalização da maioria dos preços. A livre conversibilidade da moeda também foi permitida e os fluxos de capital foram liberados, integrando a Polônia à economia global e abrindo-a radicalmente ao investimento estrangeiro. A terapia de choque também levou ao fechamento repentino de centenas de plantas industriais que não eram lucrativas ou estavam à beira da falência, desencadeando uma onda de demissões. O ajuste foi tão radical que, em meados da década de 1990, mais de 3.000 empresas enfrentavam problemas financeiros e muitas fecharam, especialmente aquelas que não eram competitivas. A queda dos salários reais em 1990 foi próxima a 25%. Em 1991, as chamadas fazendas estatais, que empregavam mais de 400.000 pessoas, foram liquidadas, levando comunidades inteiras à pobreza. O ajuste também levou ao fechamento de algumas creches, cozinhas comunitárias, escolas e conexões ferroviárias, enquanto o governo perseguia um rigoroso plano de austeridade. As consequências logo se fizeram sentir, e estima-se que, em 1991, mais de 300 protestos tenham ocorrido devido ao enorme desemprego e à perda do poder de compra dos trabalhadores. Mas o plano de choque gradualmente começou a mostrar que estava funcionando e, em 1991, a hiperinflação foi controlada, os gastos públicos foram reduzidos e os preços dos produtos básicos foram liberalizados. Isso também ajudou a controlar a escassez e a pôr fim às longas filas para a compra de bens de consumo básicos. O novo sistema foi construído com base nos princípios do livre mercado e da propriedade privada não estatal. O plano atingiu seu objetivo atraindo investimento estrangeiro direto, que forneceu capital de giro, tecnologia e conhecimento do exterior, além de aproveitar a mão de obra local, que era bem treinada e tinha custos trabalhistas mais baixos do que os dos países vizinhos. Entre 1995 e 1999, a Polônia já se destacou, alcançando o maior crescimento de toda a Europa Central, graças ao crescimento do setor privado. Em 1999, o PIB era 20% superior ao de 1989, estabelecendo um período de crescimento contínuo. A estabilidade macroeconômica do plano de Balcerowicz permitiu-lhe superar com sucesso a crise monetária russa de 1998. Mas o papel fundamental de Balcerowicz foi além e, em 2000, ele foi nomeado governador do Banco Central da Polônia. Em 2007, conseguiu reduzir a inflação para 2% ao ano. Ele também lançou as bases para que a Polônia alcançasse um crescimento econômico sustentado por quase 30 anos, a taxas acima de 3% ao ano, um marco que poucos países alcançaram.
Foi inclusive um dos poucos países que não entrou em recessão em 2008 devido à crise causada pelo estouro da bolha imobiliária americana devido às hipotecas subprime. A disciplina fiscal de Balcerowicz permitiu que a Polônia reduzisse sua dívida externa, mantendo-a abaixo de 50% do PIB, um número invejável para países como Espanha e Estados Unidos, que têm dívidas acima de 100% do PIB, sem mencionar o Japão, cuja dívida ultrapassa 200% do produto interno bruto. A adesão à União Europeia em 2004 também foi crucial para a Polônia, pois permitiu o recebimento de uma grande quantidade de recursos de investimento que foram utilizados na modernização de estradas, ferrovias e telecomunicações. Além da melhoria da infraestrutura, milhões de euros em fundos estruturais da União Europeia permitiram melhorias no capital humano e produtivo. Nessas condições, a Polônia conseguiu promover suas exportações, expandindo suas relações com a União Europeia. Em 2000, as exportações representavam 25% do PIB e, nos últimos anos, ultrapassaram 60%. Por muitos anos, as empresas estabelecidas na Polônia aproveitaram os baixos custos de mão de obra e a equipe bem treinada de seus funcionários para aumentar sua produção, impulsionando exportações que ultrapassarão 380 bilhões de dólares até 2024. A Polônia se consolidou como um dos principais produtores de móveis de madeira de alta qualidade, ostentando uma indústria automotiva que é uma importante fabricante de peças para empresas como Fiat e Volkswagen, e posicionou sua indústria naval para ser reconhecida internacionalmente. Outros setores que consolidaram sua posição incluem a indústria química, eletrônica, mineração e alimentos e bebidas, que aumentaram sua participação nas exportações para 12%. Um dos setores de maior sucesso é a fabricação de eletrodomésticos e equipamentos elétricos. A indústria polonesa também cresceu recentemente em setores como tecnologia da informação, com empresas como a CD Projekt, criadora de videogames como The Witcher e Cyberpunk em 2077, ganhando espaço. Empresas de desenvolvimento de software e serviços de telecomunicações também se consolidaram neste mesmo setor, contribuindo com 37,8 bilhões de dólares em exportações no ano passado, representando uma participação de 13%. O desenvolvimento da infraestrutura aprimorou as cadeias logísticas e o transporte de cargas, consolidando o porto de Gdansk como um dos portos mais importantes do Mar Báltico. Em relação às estradas, a Polônia construiu uma rede completa de rodovias praticamente do zero nos últimos 25 anos, impulsionando as exportações de empresas estrangeiras sediadas no país e atraindo mais investimentos internacionais. Os aeroportos também foram modernizados, consolidando os aeroportos de Varsóvia e Cracóvia como polos para o tráfego de cargas e passageiros. Esse sucesso econômico levou a economia a dobrar de tamanho nas últimas 2 décadas, chegando a figurar entre as 20 maiores economias do mundo, com uma população de pouco mais de 36 milhões. O crescimento econômico deve se manter em 3,2% este ano e 3,1% no próximo, entre os melhores de toda a Europa. Graças a esse tremendo crescimento, o mercado de ações polonês teve o melhor desempenho do mundo este ano, superando em muito o mercado de ações americano e o índice S&P 500. Estima-se que, até 2030, a Polônia atingirá uma renda per capita semelhante à da Espanha, Japão e Itália, algo inimaginável algumas décadas atrás. A Polônia, assim como muitos vizinhos europeus, enfrenta um desafio, o envelhecimento da população, que pode limitar severamente sua produtividade e crescimento futuro. Por outro lado, a Polônia enfrenta desafios ao tentar evitar a dependência de combustíveis fósseis como o carvão e a transição para energias renováveis, um processo que pode ser custoso e demorado. Mas a Polônia é, sem dúvida, um exemplo para muitos países, demonstrando que, embora o comunismo não tenha permitido um desenvolvimento real, uma sociedade com desequilíbrios, onde os meios de produção são monopolizados, também não o permite. Além disso, demonstra como a educação de qualidade é um fator determinante para alcançar o desenvolvimento sustentável. Lembre-se de que, na descrição do vídeo, você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Há também um link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.